Como estão os processos de vendas da sua empresa? Hoje nós vamos receber aqui Luiz Campos, ou Luiz com Z, 65 anos, ex-3M do Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Grato, fico contente de estar aqui, né? Porque para mim isso aqui é um start. Estou começando a ver que o que aconteceu essa semana para mim vai ser interessante isso daqui, porque veio a calhar. Tem algumas coisas acontecendo que a gente está percebendo no mercado já desde antes, e com esses adventos novos, as coisas, ao invés de melhorar, podem piorar, sobretudo para quem quer empreender. Aí, ó, mensagens subliminares de alguém que conhece bastante do mercado e trabalha muito com vendas. Estou aqui também com meu amigo co-host, José Roberto Silva Júnior. Seja Olá. muito bem-vindo. Show. Para começar, Luiz, a gente teve um bate-papo essa semana, né? Para dar aquela conhecida no convidado e tudo mais. Eu queria que tu contasse para mim das experiências que tu teve. A que eu achei mais interessante pela percepção que tu teve foi a da Magali. E aí a gente, um personagem de gibi traz uma inspiração para uma pessoa, como é que é isso, né? Então explana pro pessoal aí como é que foi essa situação, aonde que tu estavas e como aconteceu. Então, essa é uma história bem legal e bem assim, apropriada para começar. O que acontece? Eu voltava de uma convenção da 3M em Itu, e no voo sempre tem aquelas revistinhas que eles dão para entreter o passageiro, e tinha como é que se diz assim, um labirinto. A Magali tinha que pegar, eu não sei, o pessoal hoje ainda vai lembrar quem é a Magali, mas a Magali tinha que comer a melancia, né? Então ela tinha 3 caminhos, A, B e C. Para chegar na melancia, eu tinha que ficar escolhendo ali e tal, jogando. O que eu fiz? Joguei a Magali para baixo e botei a melancia em cima e segui da melancia até a Magali. Eu achei a letra B era a saída, beleza. Nesse momento me deu o estalo, eu falei, é aqui. Eu voltava de uma convenção onde o pessoal estava reclamando muito, e as nossas operações em Mato Grosso do Sul, naquele tempo, e eu imagino que seja proporcionalmente hoje, eram tanto prejudicadas em função de logística, principalmente logística, mas também assim, o faturamento era menor, evidentemente, então nós tínhamos uma verba de representação pequena, né, para atender aqueles chamados key accounts na época. No caso, lá só tínhamos o Carrefour na época, depois chegou mais. Então, o que aconteceu? Quando eu descobri como que poderia levar Magali para comer a melancia, ou seja, sem ela sair de casa, eu descobri uma maneira de levar a mercadoria da 3M que eu vendia até o meu consumidor final. E em cima disso, lá mesmo, eu criei um programa chamado C mais C igual a C. Isso veio tudo assim, repentino de estalo. O que é o C mais C igual a C? É a conta fornecedora, que é a 3M, é a conta distribuidora, que era o meu distribuidor à época, e o último C é o cliente final. Então você recebe na sua casa uma caixa. Eu tinha na época R$ 600 de verba para o mês para atender compra de ponto extra, ponto de gôndola, enfim, qualquer coisa que fosse fazer na área de marketing promocional. Muito pouco. Com R$ 357 eu comprei umas caixas do Correio, umas caixinhas pequenas. Dentro dessas caixas eu coloquei 2 produtos que já era conhecido, que já era de conhecimento geral do pessoal, já era marcas líderes, né? Na época, Scott Bright, e uma fita de fraldas, Baby Fix. Nós estamos falando aqui de 1987, 88. Ontem. É bom que né? É bom a gente situar a data aí, né? Mas, enfim. Junto a isso, aliado a isso, eu coloquei mais 3 produtos novos, lançamentos. E esses produtos têm um valor agregado bastante alto e diferente. Só para até eu dei o exemplo aquele dia, era muito comum chegar nas cozinhas e encontrar camisa de vereador rasgada, que servia de esfregão, de pano de, né? Servia para tudo ali. Muito bem. E a 3M lançou um produto na época que tinha um preço bastante elevado, se fosse levar em conta essas situações, né? Que era o pano vegetal. Pra você ter uma ideia, o panozinho normal que você comprava dava uma diferença aí de R$ 15 um para o outro. Era significativo para o dono de casa comprar isso. Eu comecei a mandar esse material para eles, e o que aconteceu? Eles recebiam isso em casa, mas aí é que entra o processo da Magali. Eu chegava no mercadinho pequeno, nos bairros, e com eles eu conversava, dizia, olha, eu preciso de 3 ou 4 ou 5 melhores clientes seus. Quem que compra aí na caderneta?
aquela cadernetinha de anotar. Fulano, ciclano, não sei o que, tá. Pode me dar o nome? Posso. Tá? O endereço, sabe mais ou menos? Não sei, fulano sabe, aí você sai dentro do mercado, procura com açougueiro, com estoquista, você acha. Eu encontrei os endereços e isso eu fiz geral, em Campo Grande na época, em cinco bairros. O que aconteceu? Ao final desse levantamento, eu elaborei uma carta, peguei o nome do gerente, do dono do mercadinho, que é conhecido, coloquei em cima, em destaque, e fiz um textozinho bem simples, dizendo que ele estava oferecendo aquele produto para os seus consumidores, em função de que eles eram bons compradores, pagadores em dia e tudo mais, fez aquela média toda. E a partir dali ele estava à disposição deles aqueles produtos novos, se eles quisessem. Só que ele mesmo não sabia disso. O dono do mercado não estava sabendo dessa história. Quando essa mercadoria começou a chegar, o Sedex começou a cair nas casas, aí as pessoas falaram, puxa, mas que delícia esse pano, que delícia tal coisa. E começaram a ver, comprava a esponja a Scott Brite, que era para a cozinha, né, a verde e amarela, mas não comprava a Pongita banho, que é para limpeza de pele, que é para tomar um banho gostoso e fazer uma limpeza de pele, que essa é a função da Pongita. Muito bem. Nesse momento, eles correm para o mercado. Eu gostei disso aqui, eu quero isso aqui. Aí ele me liga. Luiz, você que mandou essa carta? Eu falei, mandei, assim, então. Como é que eu faço agora para dentro? Não se preocupe. Já havia contactado o distribuidor antes. O distribuidor fracionou as nossas caixas, na época, com 72 unidades, 144. Ele passou a fracionar meia dúzia para qualquer mercadinho e começou a atender. Então, a reposição era muito mais fácil de fazer. Era um mercado que eu não alcançava à época, né? E o distribuidor achou aquilo ótimo, porque ele pulverizou, ficou muito mais fácil. E aí envolveu uma questão que era difícil, que a gente tinha, que era de logística. Como é que você resolve um problema de logística entregando mercadorias fracionadas em vários pontos? Não tem empresa que consegue fazer isso. Uma empresa no Porta 3 não vai fazer isso. O que ela precisava? Centralizar essa entrega, centralizava no distribuidor e o distribuidor fazia esse trabalho com uma grande vantagem. Em cada cidade, na época, 57 municípios, cada cidade tinha o seu vendedor com o seu promotor de vendas. Ou seja, eu passei a ganhar, além de tudo, além dos multiplicadores, mais um promotor de vendas gratuito. Eu não precisava usar verba minha para gastar com promotor de vendas. E isso virou um rabicho de pólvora, porque foi muito rápido. Mas por que eu tomei essa decisão à época? O nosso atacadista, não vou mencionar o nome dele aqui por consideração, e gosto muito dele, por sinal, o nosso atacadista era um atacadista predador, como todos são. Ele deixava a mercadoria no cliente, virava as costas e ia embora. A mercadoria ficava lá. O promotor dele, o estoquista de lá do mercadinho, que tinha que fazer esse trabalho. Um ponto a mais para o distribuidor e para mim. E o problema maior é que no final do mês, esse atacadista me encostava na parede e queria todos os descontos mais um pouco, senão ele me ajudava a cobrir a cota. E a cota era significativa. Então, o que ele fazia? E assim eram com todos, com as grandes marcas. Aquilo foi indo, chegou um ponto tal que não tinha mais como sustentar aquilo. E a 3M, como todas as grandes empresas, ela não fica dando desconto. Não é porque é pela cara do comprador, não funciona assim. Existe um programa interno, naquele tempo nós tínhamos um programa de classificação, que à medida que você ia comprando itens variados, aumentando a sua linha de produtos, você ia conquistando pontuação que te dava direito a 1, 2, dependendo até 3% de desconto. Mas para isso você tinha que ter o quê? Você tinha que ter não era só volume de venda. Você tinha que abrir o leque. Eu tinha na época, à minha disposição, na época, nos 11 departamentos, eu era vendedor, eu tinha 23 mil itens. Esse atacadista me comprava 5. Só os 5 que interessavam a ele. O restante ele não olhava. Tudo bem, ele não vai comprar 23 mil itens. Mas que ele comprasse ali 16, 20, como atacadista, seria o ideal. Não fez isso. O distribuidor começou comprando 26, passou para 72, passou para... Enfim, ao final de 6 meses ele já me comprava mais de 200 itens. Ou seja, não só os líderes, como também os liderados. Os produtos líderes, que a gente sabe, uma fita, só para as pessoas entenderem, você tem uma fita larga de empacotamento, 45 por 50, essa é líder do mercado. Mas aí você tem as lideradas dela, vem a de 38, vem a de 45, de 19. Então, esses liderados nunca saíam, né? Só saía aquilo. Assim é que a coisa começou. Por isso que o programa da Magali gerou essa reviravolta toda, e é o que eu sempre menciono, né? É uma maneira de você andar por caminhos que você não andava antes. O que acontece hoje? A pessoa volta sempre para o mesmo
a casa, sai do trabalho dela, sai do serviço dela, sai de onde ela estiver fazendo, principalmente quem trabalha com venda. E ele volta pelo mesmo trajeto. O que ele está vendo de novo? Ele não vai ver nada de novo, ele vai ver o que ele vê sempre. Então ele precisa abrir o leque, começar a sair por caminhos diferentes, buscar soluções diferentes para que ele não caia na mesmice. E aí é onde você pode dar o pulo do gato. Porque, e mais um detalhe, as coisas não vêm assim quando você começa a mensurar, focando de cara a meta. Você precisa focar o trabalho do dia. A meta é consequência, ela vai aparecer, mas você precisa fazer a coisa certa. Você precisa fazer como diz, você precisa fazer o dever de casa. O dever de casa é esse. Você não voa, eu podia estar relaxado, descansando, encostar a poltrona e dormir. Mas do nada, eu peguei a revistinha para ela e falei, peraí, aqui tá deu um estalo. E a partir dali, eu comecei a criar multiplicadores dentro dos meus distribuidores. Comecei a fazer palestras. Opa, vamos lá. Esse ponto muito me interessa. Vamos já para outro assunto já. Com a tua fala, eu notei alguns pontos aqui, Luiz. Um deles foi que você fazia o levantamento, né? E aí, levantamento das informações do cliente, onde ele morava, enfim, ou dos teus próprios clientes ali finais, o mercadinho e tal. Aonde você anotava isso, que na época, pelo que eu tô pensando aqui, em 80 e pouco, não tinha um computador, né? Então, onde é que era anotado isso? Isso é interessante. E aí tem uma outra fala tua agora, que menciona meta. Recentemente eu li um livro chamado Hábitos Atômicos. E ele fala bastante de meta, né? Só que ele menciona que uma meta, ela é consequência de alguns hábitos. Então, o processo é muito importante para que tu chegue lá. A meta é aquilo que tu quer atingir. O primeiro colocado de uma competição, ele tem a mesma meta do que o 10º colocado, do que o último colocado. Todos entraram na competição pensando em ser campeões. Agora, o que foi feito no meio do caminho para que o campeão conseguisse ser campeão e o último colocado ficasse em último colocado? Isso é mais determinante do que necessariamente a meta. Então, quando tu falou ali, cara, todo mundo quer vender, sair de casa e vender. O que tem feito de diferente? Quais soluções tem buscado de diferente? Se tá dando murro em ponta de faca e não tá mudando nada, calma lá, vamos virar o jogo, vamos tentar fazer uma outra coisa, né? Então eu achei muito interessante isso aí que você trouxe na sua fala. E com relação ao levantamento, agora voltando para aquela época de 1986, ali 1987, como era feito esse controle para ser tão assertivo numa empresa tão grande, com um volume gigante de portfólio, 23 mil produtos naquela época, hoje deve ter até mais, inclusive. Isso só dos meus 11 departamentos, jamais. Exato, então, como é que era feito esse controle para um vendedor que conseguiu aí resultados bacanas nessa época? Bom, é bom entender o seguinte, o primeiro laptop, o primeiro notebook que chegou para nós, chegou ali perto de 92, pouco mais, 98, vamos fazer uma conta aqui, 92, de 92 em diante. Por ali começou, para a nossa filial. Para outras não, já havia chegado há algum tempo mais cedo. Bom, e aquele tempo, quando receberam isso, a 3M ainda, como muitas empresas, trabalhava com intranet. Não tinha a internet ainda. Então recebíamos as informações internamente. Mas o pessoal chegava, os supervisores, os gerentes chegavam com seus notebooks todos bonitinhos e tal, aquela coisa lá toda, e ficava olhando aqui, falando, mas não é possível, quando é que vai vir o meu, né? Demorou para chegar. O que eu fiz? Na época, vi um vizinho meu, um colega que era representante da Penalty, da ASICS, e ele tinha um funcionário muito bacana, um camarada tirado desse tipo de cara que a gente precisa ter nas empresas, um cara que resolve. E aí eu conversando com o João Paulo, conversando com ele, falei, João Paulo, eu quero entender o que é isso aí, o que é esse tal de Excel aí? Eu falei assim, vem que senta aqui, eu te mostrar. Aí ele começou a planilhar, mostrar e tal, eu falei, mas rapaz, eu não tinha notebook, como é que eu vou fazer? Comprei um caderno quadriculado, grande, aquele escapadura grande, quadriculado, que é o caderno de matemática, né, que na época fazia conta. E naquele caderno eu desenhei a tela de um Excel, como se fosse a tela que tinha lá, que ele me mostrou, que ele me apresentou. E ali eu comecei a planilhar as coisas, ali eu comecei a jogar as informações.
E folha por folha eu ia fazendo e eu fui juntando cadernos e cadernos. Então, assim, eu sabia que hora quando eu tive no cliente visitando, o que ele precisava, o que ele tinha no estoque, o que girou, quando chegou, quando saiu a última, porque essa informação você consegue ali com os promotores internos dele, e até no sistema dele, precário, mas consegue. E eu comecei essas anotações foram crescendo, foi com essas anotações que eu convenci o distribuidor a comprar a ideia de ser de fato distribuidor e não atacadista, mas embora que ele já tinha essa característica, e esse eu faço questão de citar o nome, é o Infante. O Infante esteve lá nesse período com o José Luiz, e eles compraram a ideia. E aí eu comecei, quando eles viram aquele lançamento todos, eles falaram assim, peraí, mas você tem certeza disso? Isso vende mesmo? Tá aqui, ó, deu entrada tal dia, saiu tal dia, fulano comprou, ciclano comprou. E eu falava de consumidor final, eu não falava só do comprador. Ó, isso aqui, vamos tomar um exemplo aqui, você tem o seu comércio. Olha aqui, ó, o Augusto comprou isso aqui, mas os clientes deles, esses 5 aqui, compraram já isso aqui em uma semana, já refizeram a compra, ou seja, então a coisa funciona. E a partir daí ele investiu. Ele tinha na época, perto de 50 vendedores, que algumas cidades eram atendidas pelo mesmo vendedor, e ele começou a jogar isso dentro. E aí a coisa andou e a coisa realmente funcionou e isso virou uma bola de neve. Então, assim, como é que se faz as coisas acontecer num processo onde todo mundo tem a mesma cota, sai do mesmo estágio e tem que chegar num ponto? Se você não pensar diferente, você vai continuar caminhando junto com os outros. Você tem que pensar em alguma coisa, de novo, no teu dia. Não pensa daqui 10 dias, não pensa no final do mês, pensa no hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Dia de manhã pode acontecer um tanto de coisa. No meu período, por exemplo, em 86, aconteceu da gente ter que trabalhar com uma tal de, como é que era o nome? O RTN. Era uma moeda que não existia. Até que o plano cruzado, enfim, ou seja, a Zélia Cardoso de Mello congelou tudo, né? Confiscou a poupança. E como é que eles compravam? Como é que se pagava as coisas? Então você tinha que criar alguma coisa em cima disso para você poder sair dessas armadilhas. E a empresa queria resultado. E nesse período, eu estou dizendo para vocês, isso está registrado ainda bem. Lá a empresa hoje deve ter isso, seguramente tem. Eu não deixei de cobrir cota. Eu sempre cobri minha cota. Mas é o tal negócio. Aqueles 10 clientes que eu visitava passaram a ser 20. Desses 20, né, dos 10 que eu já atendia, se 5 não compravam, eu tinha pelo menos mais 10 para visitar. Se ficar batendo na mesma tecla, você vai irritar a pessoa com o som que ela está fazendo. Então você tem que sair atrás de novidades, senão você não consegue vencer as etapas e cobrir as cotas que você precisa. É nesse aspecto, é nesse sentido que eu vejo hoje assim. Eu gosto muito de algumas frases que tem aí, e essas frases não são novas, vocês já conhecem, mas tem uma frase bem curiosa. Tudo que eu estou falando aqui está relacionado com CRM. Tudo que eu estou falando aqui está relacionado com relacionamento com o seu cliente, é o gerenciamento da conta do cliente. Tá? Então, esse processo, ele implica em detalhes que muita gente, por achar que é muito óbvio, não dá conta, não dá valor, não dá importância. E é onde você tem que prestar atenção. Aquele dia eu até comentei com você. Existe um livro que todo mundo acha que é um livro infantil. Aparentemente, sim. Chama-se Pequeno Príncipe. Lá tem uma frase, em determinado momento, essa frase diz assim: você é responsável por aquilo que cativa. Aí você cativa um cliente, recebe esse cliente, dá um trabalhão danado para você cativar, você colocar para dentro. E aí você fechou o pedido, vira as costas e vai para casa. Se você fizer isso, você está fadado a morrer, você não vai tirar o segundo pedido. Porque esse cliente, ele quer já que você cativou, ele quer que você dê resultado para ele, que você mostre para ele. Então você tem que o quê? Pedido já faturou? Não faturou por quê? Vai faturar quando? Eu falei para o cliente que ele vai entregar dia 15 entrega, mas não vai dar para entregar dia 15, vai entregar 16. Mas eu antecipo essa informação para ele. Ele não vai ser pego de surpresa. Ou seja, a venda só se concretiza a partir do momento que a mercadoria estiver lá na ponta de conta, lá no estoque, para ele trabalhar e fazer dinheiro. Senão, a venda está parada. A venda não começou a andar. Porque depois vem a parte 2. E essa duplicata, quem vai pagar? Se não girar. Então, você tem que trabalhar dentro dessa, como é que se diz? Essa forma de você buscar clientes. É mais trabalhoso você manter esse cliente cativado do que simplesmente cativar. Você pode cativar esse cliente com um bom desconto. Uma moto que se oferece para a equipe. E aí?
E a segunda, e o pedido. Isso tem que ter continuidade. Então você precisa ser responsável por esse cliente o tempo todo. Você não pode virar as costas. A venda não termina na hora que assina o pedido. A venda começa ali. Logística, entrega, né, o que está acontecendo, a mercadoria veio certo, chegou no tempo certo, a duplicata está certinho. Tudo isso. Isso é cliente, isso é vendedor que faz. Porque amanhã, se acontecer alguma coisa, esse comprador, ele não vai ligar para o 0800, ele não vai ligar para a logística, ele não vai ligar para o depósito, ele não vai ligar para o guardinha lá do porto. Não tem. Uhum. O responsável é quem tirou o pedido. Porque você representa tudo isso. Você representa toda essa engrenagem. Você é o vendedor. Então, essa peça é fundamental. Por isso que você é responsável por aquilo que você cativa. Essa frase não é minha, mas é perfeita para encaixar no que a gente está falando sobre atendimento. Show de bola. Cara, a gente começou aqui, já veio numa pegada grande e já atropelamos algumas coisas. Por exemplo, quem é o Luiz? O pessoal, falei aqui, 65, 66 anos, eu não sei agora exatamente, mas acho que é isso, né, Luiz? E tá, falou lá de Mato Grosso do Sul, falou quem é o Luiz, de onde veio, como caiu nessa situação, entrou na 3M já como vendedor, enfim, só teve 3M na carreira, o que mais que teve, hoje está aposentado, como é que, conta pra gente um pouquinho, quem é o Luiz, só pra gente engajar aí com a pessoa Luiz. O pessoal às vezes fala assim, eu tô, enfim, qualquer ambiente, assim, Luiz, eu digo assim, desde 1958. Então, eu tô nessa caminhada já há algum tempo e, assim, do ponto de vista corporativo, a 3M do Brasil foi uma coisa bem diferente. Primeiro que eu fui admitido, eu, à época, trabalhava numa outra empresa e essa empresa eu já estava um pouco querendo alguma coisa diferente mesmo, na verdade, né? Mas, quando eu fui até lá, o gerente, na época, disse assim para mim, vou comprar uma briga com a 3M. E aí ele me explicou. Não existe vendedor interno homem. Você vai ser o primeiro. Só tem vendedor interno feminino, são mulheres. Porque você terá que fazer também, às vezes, de secretário. Você vai ser o nosso secretário para atender telefone. Você vai ter que ter jogo de cintura. E você, além de tudo, vai ter que tirar os pedidos, atender os nossos pedidos internos. O pedido interno nada mais era do que digitar no Telex. Pessoal, vocês não conhecem Telex, clica aí no Google que ele vai dizer o que é um Telex. E aí tinha que digitar aquela fita picotada, amarelinha, e assim, como chegavam muitos pedidos, o que acontecia? Se você deixasse aquilo para a máquina passar sozinha, podia acontecer qualquer problema, um pico de luz, alguma coisa, a própria fita, enfim, se desviar, um vento, enfim, qualquer coisa. E era muito pedido, mas era muito pedido e muita fita. Só que, à meia-noite, aqueles pedidos tinham que estar lá, porque no dia seguinte já tinha tabela nova. Vocês se lembram disso? Nós trabalhávamos ali com uma inflação de 45% ao mês, 50% ao mês, era uma maluquice. Então a tabela virava semanalmente, para não dizer diariamente, né? Então, assim, para evitar isso, eu ficava até tarde, até sair. Me empenhava eu só saía do escritório depois que estava tudo passado, resolvido. Às vezes chegava a sair 1h da manhã, depois de tudo resolvido. Muito bem. Nesse meio tempo, quando você está fazendo alguma coisa, alguém está vendo. Tem sempre alguém olhando. O bom ou o ruim estão olhando. Muito bem. O gerente foi dispensado, foi mandado embora naquele período e assumiu o vendedor no lugar dele. Quando esse vendedor assumiu, ele achou por bem me indicar. Ele falou, não, o Luiz é empenhado, dedicado, está aí, vamos colocar outra pessoa aí. E vamos trazer ele para vendas. Isso tinha 6 meses. 6 meses. E aí eu passei a venda, depois de 3 anos, a coisa começou a andar. Esse outro gerente que me indicou na época, pessoa muito boa, por sinal, ele saiu também, foi dispensado da companhia. E aí veio o pessoal de Brasília conversar, bater papo e me indicaram como a possibilidade de ser gerente da filial. Foi quando eu assumi a filial já como gerente. Ou seja, então eu entrei como vendedor interno, secretário, para chegar à gerência. Depois disso, fui para Brasília, mas aí já fui cuidar de que aí já tinha uma rede maior para atender, né? Esse foi o meu passado pela 3M, mas caiu assim como uma luva, paraquedas ali. Eu fui para fazer uma coisa, acabou virando outra.
Mas tudo em função disso, dessa vontade. Assim como também foi o caso do próprio quiosque aqui, onde eu, até agora, recentemente, eu tocava aqui em Itapuá, né? É um pub de praia, um pub aberto, e tinha o nome de quiosque. Quiosque é com K-Y-O-Z-K-Y. Só para lembrar o nome quiosque, mas é um pub aberto. E a mesma coisa aconteceu ali, igualzinho. Ou seja, só que ali eu já comecei a inventar algumas coisas diferentes, porque anos trabalhando e treinando e atendendo os demais, eu falei, agora é hora de eu botar em prática tudo que eu falei para os outros fazer. Vamos ver como é que funciona isso. Passei a ser o quê? Passei a ser a vidraça. Trabalhar do lado de lá do balcão. Já não era mais aquele que ia atender. Eu tinha que atender as pessoas, né? Eu tinha que ser o comprador, o vendedor, o limpador, o cozinheiro. Falei, vamos ver como é que isso funciona. E realmente, eu percebi uma coisa lá, que tinha um cliente que ele chegava no balcão depois de umas 3 horas da manhã, depois do terceiro, quarto, quinto IPA, ele começava a tocar piano no balcão. As músicas que vinham, ele ia lá e tocava piano. Eu falei, rapaz, esse camarada tá me dando uma ideia. Aí, conversando com ele mesmo, falei, rapaz, acho que eu vou botar um piano aqui para você tocar. Ah, como piano? Eu falei, não, eu vou pintar um piano nesse balcão. O que você acha? Gostei da ideia, deixa que eu pago. Eu ainda nem precisei. Ele pagou o piano. Tarso Reis, uma figuraça. Bom, aí, a partir dali, ficou conhecido também como Balcão do Piano. E isso trouxe muita gente. Eu fui o primeiro, dentro de Itapuá, eu fui a pessoa que introduziu o jazz na praia. Não tinha essa coisa, era música de barzinho, né? Pop rock, reggae, que é muito comum na praia, né? Samba, enfim. Não, eu não queria isso. Se é para tocar, vão tocar o que eu gosto. O que está na minha playlist é jazz, é rock e é blues. Então tá bom. Formamos um conjunto, né? No caso, já tinha músicos experientes, muito bons, sempre teve. Aliás, a cidade que tem mais músico quadrado por metro quadrado do Brasil é Itapuá, pode acreditar. E todos bons. Então, assim, aí de repente montamos lá com um pessoal, montou uma banda de jazz e começamos a fazer jazz sábado à tarde. Criei um projeto chamado 5 a Sec, que era muito semelhante àquela lavanderia, eu achei aquele negócio bacana e eu criei o 5 a 7. Das 5 da tarde às 7 da noite tinha jazz no bar. E aí ficou por 2 anos e depois disso a coisa simplesmente andou. E é conhecido, ficou 6 anos nisso daí, ou seja, as coisas vão acontecendo e você vai ter que se reinventar, vai criando coisa, vai criando novidade, vai abrindo mercado e deu certo. É assim que as coisas... Queria tomar a palavra. Queria o quê? Pode falar. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se conheces, Feitas para Vencer, do Jim Collins. Conheço o Jim Collins, mas... Isso. Opa. Então, ele tem esse livro e ele cita muito a empresa 3M. Gostaria de saber se é fato que ele diz lá que a 3M tem uma cultura muito forte de desenvolver pessoas, de fazer pessoas irem para o próximo nível. A 3M, durante muitos anos, e aí agora eu estou afastado já desde 2001 diretamente, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, durante o período até, vamos colocar assim, de antes de eu entrar, até 96 pelo menos, eu entrei em 86. Eu vou falar dessa década só. 3M, se não era a primeira, sempre esteve entre as 3 primeiras empresas inovadoras. Sempre ganhou o prêmio da empresa mais inovadora do mercado. E no caso do TIM tem um caso curioso por conta do Post-it. Post-it é um produto que foi criado por esses erros que dão certo. Uhum. O adesivo, que é microesfera de adesivo, ela tinha uma função determinada. A história é bem mais completa, mas enfim. Mas não deu para o que eles queriam naquele momento. E conta a história de que lá dentro a 3M tinha um maestro que trabalhava e esse maestro precisava anotar nas partiduras, ele tinha que colocar um clipezinho. Uhum. E isso pesava muito, isso complicava o processo. Quando ele descobriu esse adesivo, aí começaram a fazer esse adesivo e parece que o adesivo não ia dar certo para o que tinha sido proposto. Ele era um adesivo que não soltava a cola, então ele entrava e saía. E aí foi o achado. O adesivo, o Post-it é hoje o produto mais copiado e mais difundido e vendendo. Porque se você levar em conta que, imagina aqui
um jurídico. Se ele ficar colocando clipes naquele monte daquele processo todo, como é que fica aquilo? Fica aqui embaixo assim, aquela beirada alta desse jeito, ao passo que ali você entra e sai. Só que daí, aí é que eu falei, esse é o produto líder. Os liderados depois, o que veio de orelhinha, né, em cima desse outro produto, é fora de série, você não tem ideia. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a 3M sempre foi inovadora, criou multiplicadores, a prova disso eu mesmo me sinto um multiplicador, falo bem na 3M até hoje, continuo achando a empresa fantástica. Se tiver que escolher um produto na Gonda e tiver 3M, eu como 3M. E olha que eu já saí, já tem o quê? 2001. Já faz um tempinho, né? 22, 23 anos. Então, assim, isso vale para outras grandes empresas que têm essa questão de conservar a cultura do bem feito, a cultura do progresso interno, individual, e principalmente uma maneira, assim, de mostrar que investimento em qualidade vale a pena. Tem recompensa, você tem resposta para isso, entendeu? Então, sua dúvida era essa, realmente o Tim tá certinho nisso daí. Legal. Mas eu não conheço o Tim pessoalmente não, viu? Só as histórias que a gente tem lá dentro. Sobre esse multiplicador, consegue... O que vem ser um multiplicador na realidade? Eu sou um multiplicador, né, na verdade. Porque assim, eu estou trazendo aqui para vocês informações de uma empresa que você já conhece do mercado, de alguma maneira, mas vocês estão conhecendo mais coisas, vocês estão conhecendo outras habilidades que eu posso trazer. Então, o multiplicador, quando eu precisava, quando nós fechávamos uma venda com um distribuidor, um atacadista, distribuidor, é muito comum você chegar lá na empresa e você é convidado a falar com os vendedores, faz aquela fila. Eu cheguei a falar para 507 vendedores de um atacadista, isso lá em Brasília, nas cidades satélites ali. E você vê aquele monte de gente, como é que você faz para conversar com esse povo? Você mostrar o seu produto para eles, porque o produto já chegou, né? Já está ali, precisa ser vendido, então você tem que apresentar o produto. Aí você começa a criar multiplicadores. Bom, você não vai criar 507 multiplicadores, ou seja lá quando estiver na sala, mas se você conseguir plantar a ideia para uma parte disso daí, essa é a função de você criar multiplicadores. Você dá a ele a condição dele falar com propriedade de um produto que ele vai ter que vender, que vai tá inserido na cota dele, ele vai ter que fazer, né? Ele vai ter que bater meta. Então ele precisa sair com informações. E essas informações quem vai te passar é quem entende, quem sabe, quem está vendendo. Aí entra a 3M. A 3M treina, capacita cada um dos seus vendedores sempre. Ela está sempre buscando melhorar. Treinamento de todo tipo, né? E incentiva leitura, filmes, enfim, qualquer coisa que seja ligado e apropriado para aquele mercado que ela está atuando. Então é assim. Mas assim, para você criar um multiplicador, você precisa não só mostrar o produto e tal, mas você tem que plantar alguma coisa, tem que deixar alguma coisa que ele não está esperando. E aí, de novo, aí vem algumas coisas que eu acabo usando que... algumas frases assim bem enigmáticas, né? Como eu até comentei com você aquele dia, né? Para puxar ela aqui, posso? Pode puxar aí. Vou fazer uma... Na nossa conversa foram reveladas algumas coisas aí, alguns segredos do Luiz. E aí, dentre essas revelações aí, teve uma frase que eu achei muito interessante. E uma pegadinha também, né, Luiz? Uma bela pegadinha. Escreve para mim aí, ó, cientificação. Eu fui lá e escrevi, né? Cientificação. Escreveu certo, né? Escrevi certo, né? Tu falasse, só que não. E aí, explica pra gente, cara. Tu falou pra mim assim, escreve aí na folha, cientificação. Então, isso está muito ligado a uma questão, assim... Vocês devem conhecer uma frase que o pessoal costuma dizer aí. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não sou responsável pelo que você entende. Né? É legal, é bonito isso. Mas isso, você tem que olhar o outro lado. Peraí, mas se você está falando e você não é responsável pelo que o outro vai entender, então, peraí, você está dando uma arma para uma pessoa que não sabe usar. Né? Então, tem que ter um cuidado com essa questão da palavra, tem que ter um cuidado, porque assim, o que vem a ser, então, a cientificação, no caso? E esse é um ensinamento que eu aprendi também numa outra área, que eu prefiro ainda deixar em off, não é o caso, mas assim, é que envolve uma questão, né, de espiritualidade já é um pouco mais aprofundado. E o nosso motivo aqui é atendimento a cliente. Essa palavra que eu pedi para você, na verdade, é uma frase, né? Ciente fica são.
Quando você tem ciência de alguma coisa, você não se machuca. Quando você tem ciência do que você vai fazer, você faz com cuidado, você faz com responsabilidade. Quando você tem a ciência das coisas, você tem o conhecimento, você tem acesso a informações. E isso você passa a controlar, a dosar. Você não vai fazer nada além do que precisa ser feito, nada além do que você está ao seu alcance e principalmente aquilo que você está podendo fazer. Porque prometer é complicado. Se prometer, vai ter que cumprir. Então, não prometa aquilo que não está ao seu alcance. E tem coisas que não estão ao nosso alcance, não estão na nossa mão, não dependem de nós, dependemos de terceiro. Né? Isso acontece muito com a área de logística, depende de terceiro. Por mais que você tenha contratado uma empresa boa, logística boa, que ela, enfim, sem mágoa. Mas e as intempéries? O que acontece na serra aqui em Curitiba, vez por outra? Né? Fecha a serra. E aí a sua mercadoria não vai chegar. Então não está na sua mão. Então essa questão de logística, ela sofre também essa questão exatamente disso. Então assim, quando você vai falar em palavras, você tem que pensar bem o que você vai falar para não falar uma coisa que vai gerar uma expectativa que não está ao seu alcance de cumprir. Então, isso está implícito diretamente no atendimento ao seu cliente. Não tem como você fugir disso, não dá para inventar em cima disso, não tem mágica. Perfeito. Então, essa palavra, que era para ser uma palavra, né, que ele me pegou aqui na pegadinha, vira uma frase, então é o cientificação, né? Então, de ter ciência daquilo que está fazendo, de ter sanidade para arcar com as consequências e tudo mais. E a outra frase, que é muito polêmica. E aí vai entrar uma explicação aí que eu gostaria de ouvir. Navegar é preciso, viver não é preciso. Exato. Explica para mim, cara, o que quer dizer essa frase? O pessoal acha que essa frase é como é que vamos dizer assim, um desrespeito à vida, né? Pô, como assim? Então vamos viver do ócio, né? Vamos navegar e tudo, mas não funciona bem assim, não. O preciso dessa frase, aí é que tá a pegadinha. Esse preciso não é verbo, ele é um adjetivo. E aí a coisa muda completamente de figura. Eu posso dar vários exemplos. Aquele dia eu falei, por exemplo, do World Trade Center, né? 11 de setembro de 2001. Aquelas pessoas saíram de casa, passaram na Starbucks, pegaram o seu café, subiram o elevador, sentaram nas suas baias, começaram a trabalhar e não voltaram para casa. Onde é que está a precisão, então, do navegar? Quando você sai para navegar, você precisa de um barco. Esse barco tem que ter uma capacidade suficiente para te levar onde você precisa ir, mas ele tem que ter um motor de popa bom, como é que se diz, uma amperagem boa para te levar, uma potência boa. Mas mesmo assim você precisa, e aí você vai precisar de combustível. Você precisa de combustível para chegar onde você quer e combustível para voltar do ponto de partida. Você não pode só isso, tem que voltar. Isso é planejamento, isso é estratégia. Muito bem. Além disso, o motor, por melhor que seja a gasolina sobrando, pode dar uma pane, não pode? Então você precisa de um remo. Isso é precisão, isso é cuidado. Se você não tiver um remo, se esse remo te faltar lá em determinado momento, uma marola lá meio abusada, derrubar seu remo, você precisa do quê? De uma vela. Você pode levar uma vela também. E essa vela, além do vento te trazer, ainda serve de ponto de referência. Você não vai estar perdido de todo no oceano. Mas aliado a isso tudo, tem uma outra tecnologia importante, a bússola. Olha o tanto de precisão que tem em navegar, em sair para navegar. Essa bússola vai te dar um norte. Para onde você vai? Onde você quer chegar? Para que direção você está indo? Para onde está indo a sua mercadoria? Para onde você quer levar o seu produto? Você precisa dessa bússola. Mas se isso tudo ainda não for suficiente, você tem um motivo ainda para, de repente, ir ou não ir navegar. Você pode ligar na meteorologia, pegar o seu mapa meteorológico e dar uma olhada. Como é que está? Céu de brigadeiro? O mar está para peixe? Se tiver tudo bem, vai. Se não, com toda essa tecnologia, com todos esses aparatos que eu acabei de falar, você só vai se o mar estiver calmo, tranquilo. Se não, você não vai, porque tempestade, dependendo da velocidade do vento. Então, navegar é preciso. Viver é preciso. A esposa está esperando um filho, ele pinta o quarto de azul, compra a bola, a camiseta e nasce uma menina. Como é que fica a precisão disso daí? Então nós não temos controle de algumas coisas, né? No meu caso, como eu disse, posso citar para vocês, despedi da minha esposa meia-noite. Deitou, dormiu, voltei para o quiosque, tinha um evento. No outro dia eu voltei,
Ela já tinha morrido eu acordei às 10 da manhã, ela morreu às 5 da manhã. Eu não vi. Estava bem, normal. Tem 1 ano e meio. Então, quer dizer, o que tem de precisão na vida? Então, a gente tem que pensar nisso. Você vai deixar o pedido para amanhã? Vai passar alguém e vai dar um descontinho melhor. Vai hoje. Ah, mas tá chovendo. Dentro do carro não chove. A sala do camarada tem ar-condicionado. Tá calor? Ué, meu amigo, não tem desculpa para você pegar um pedido para você fechar uma venda. Amanhã não existe. O que existe é hoje. Por isso que eu falo toda hora, eu estou repetindo. Nós temos que trabalhar as metas têm que ser mensuráveis, têm que ser alcançáveis. Você precisa alcançar uma meta. Se você colocar uma meta bonita lá, vendi 50 mil esse mês, agora vou vender 150. Bonito. Vai vender? Se você não está planejado para isso, você não vai vender. Você vai se frustrar e você vai ter problema com essa frustração. Então, crie processos que são atingíveis, para você não se frustrar. Mas eu estou crescendo um pouco, mas está crescendo um pouco com segurança. Você está indo bem. Não dá um passo maior do que a perna, porque senão você vai ter problema. E isso acontece muito. Isso é uma coisa que a gente precisa repensar sempre. Vamos devagar, mas continuadamente. A continuidade, a perseverança é que vale ponto, é que faz a meta acontecer. Perseverança. Eu não sei como é que o pessoal vai interpretar esse conteúdo, mas eu aqui tô pegando vários hacks, né? Várias dicas aqui, principalmente pro meu setor, vendas, né, Luiz? Que a gente falou bastante, cheguei a te apresentar. É que a maioria das pessoas é muito bom em dar desculpas, né? Então recebe essas informações mais como pedras Exato. do que... Esse é um problema que você queria falar. Não, pode falar. Esse é um problema que é do ser humano, né? A gente está sempre procurando um culpado. Eu não vou citar aqui o nome mas está aqui no meu no meu site lá no meu blog luisconz.com, está escrito lá crônica dessa semana. É assim, você está sempre procurando um culpado. Você não realizou as coisas, você acha uma desculpa, uma coisa, bota um probleminha aqui outro. Essa semana eu estou esperando lá a instalação de um produto lá em casa, um hack lá que eu comprei, e já tem 15 dias. 3 tentativas e não deu certo. Mas aí numa dessas tentativas eu descobri que o culpado sou eu. Porque marcaram de ir, não foram, enfim, e aí num determinado horário lá, que eles nunca falam, ligaram. Já na segunda tentativa, ligaram, eu não atendi, eu estava dormindo. Descansando, depois do almoço, descansando, pego cedo na academia, depois à tarde também, então no intervalo eu estava cochilando. Não vi a ligação, mas liguei de volta. 20 minutos eu liguei de volta, 25 minutos. E aí a pessoa atendeu e falou assim, o senhor não atendeu? Agora eu não posso mais, estou atendendo outro cliente, não vou mais. Eu falei, tá bom então, o culpado sou eu, estava dormindo. Agora eu pergunto, será que era já era um erro que estava tentando arrumar, já era a segunda marcação para voltar. Já tinham estragado o produto, tinham deixado cair o produto no depósito. Estavam levando um produto já danificado, mas prometeram que iam trocar, porque não era uma peça estrutural. Tudo bem, muito bem. O que aconteceu na questão da culpa, né? Chegou uma hora que eu falei assim, peraí, mas e se não fosse o celular, se não tivesse contato? Vocês estão saindo para fazer uma entrega de algo que já está atrasado, que deu problema, por que vocês têm que ligar? Não era mais certo vocês baterem a campainha lá, o condomínio está lá, tem 24 horas por dia lá, o guardinha está lá na portaria, ele ia me chamar. O que estava desligado, o que era? Era o celular que estava no silencioso, mas a campainha do apartamento está normal. Agora, qual que é a pegadinha, qual que é a jogada dele? Ele vai, me liga, eu não atendo, ele lava as mãos, não precisa ir, ainda tem um registro, porque no WhatsApp, quando liga, fica registrado, né? Eu liguei se não atendeu. Mas não foi esse o combinado. O combinado era vocês entregar no dia acertado, tal hora. Pronto, não foram. Fui descansar. Ou seja, respondendo a sua pergunta, nós estamos sempre procurando uma desculpa, um jeitinho de passar adiante. E você quer saber? Até hoje não foram. Hoje é dia 15. E ainda hoje eu cobrei de novo. Então, desculpa, realmente é cultural. Mas é preciso ser combatido. Você tem que combater isso, tem que achar um jeito de contornar, porque não dá para dar desculpa sempre. Uma hora a desculpa não cola. E aí não tem mais jeito. Perfeito. Aí já foi o cliente, já foi o relacionamento, já perdemos... Vai todinho o trabalho feito. Show de bola. Meu amigo,
outra coisa que eu queria comentar contigo. Você falou aí do quiosque, né? E tem muito relacionamento e atendimento ao cliente. Além de todo o controle, toda essa expectativa aí, esse planejamento seu de vendas e tudo mais, essa vivência que teve de vendas, alguns pontos me chamaram a atenção. Por exemplo, o pintar o balcão para um cliente, ou enfim, que depois isso ia ficar marcado, porque é um balcão muito característico, né? Mas visualizando um cliente fazendo um movimento em cima do balcão, isso foi uma sacada. Além disso, tinha o cliente também que chegava do carro e ao ponto que ele estava chegando, tu já estava lá preparando o banco que ele gostava, no lugar que ele gostava e tudo mais. Como é que funcionava isso? Como é que tu controlava isso? De novo, é observação. Eu estou numa posição privilegiada, né? A pessoa que está ali atrás está numa posição privilegiada, ele está vendo. Aquele cliente vem sempre. E isso vale para qualquer empresa, para qualquer negócio. Então, o que acontece? Você começa a analisar, e isso eu comecei a ver lá atrás, no projeto que eu fiz com a Magali, vou citar água, com o projeto lá da Magali, que era levar a melancia até a Magali, e não o contrário. Então, assim, eu comecei a perceber que as pessoas, primeiro, gostam de ser tratado pelo nome. É diferente você chamar a pessoa. Essa coisa de chamar a pessoa de, ô meu querido, ô meu querido, ô meu amigo, ô gente boa, e aí meu camarada? Parece que é uma coisa informal, legal, mas não é todo mundo que gosta disso, não. E o nome dele, ele gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir meu nome, sabe? Então, assim, aliás, tem uma história ligada aí, depois você anota aí e me pergunta por que é Luiz com Z. Isso aí é graças a pessoal da 3M lá que tinha mania de... Mas depois a gente fala. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tratava as pessoas, sempre tratei as pessoas, eu tinha um caderno, vários cadernos, não era um só. De novo, eu fui fazer a planilha do quiosque de atendimento, né? O CRM do quiosque. E cadernos e cadernos e cadernos. A pessoa chegava, dava o nome, anotava o nome, que comeu, que bebeu, papapá, que hora entrou, que hora saiu. Isso tudo eu tinha anotado. Como é que ele vinha, se estava mais ou menos, se não estava, enfim, tudo ali. Esse cliente, eu sabia que ele não gostava de sentar no banco, no banquinho lá de bistrô. Ele queria o banco apropriado, o banco seco, que a gente chama, né? Sem encosto. E que, por sinal, é o Tarso. Então, quando ele chegava, eu puxava o banco. Já, a hora que eu vi ele estacionando, eu já ia colocava o banquinho lá no lugarzinho dele, no lugar que ele gostava, na ponta do balcão, e já ficava com o IPA preparado. A hora que ele sentava, já colocava o IPA na frente, o chopp já estava pronto. E assim eram outros clientes, não só ele, tinha outros clientes. E o bar tinha um detalhe. A primeira vez que o pessoal chegou, começou a chegar desde o começo, lá era muito bem-vindo os pets. Cachorro, gato. Gato quase não ia, gato não sai à noite. Mas cachorro, que tinha dia que tinha um monte de cachorro. Então, assim, todo mundo que ia, que tinha seus cachorros, ligava. Pode levar cachorro? Claro que pode, sem problema. E lá eu já deixava a tigelinha de água deles, comprava ração para um para outro, enfim, estava ali. Essas coisas é isso que cativa o seu cliente, é isso que faz o seu cliente se sentir à vontade. Você trata ele pelo nome, você sabe o que ele come, o que ele bebe, que hora, onde que ele quer sentar, como que ele gosta das coisas, se ele quer conversar, se ele não quer conversar. E um cliente novo, quando chega no balcão, lá, ali no quiosque, quando chegava, ele chegava e eu via que ele era novo. E já tinha 2, 3 conversando, batendo papo. Ou uma mesa lá atrás. O que eu fazia? A partir do momento que ele me dava o nome, que eu perguntava o nome, conversando, com muito jeito, né? Não é todo mundo que gosta de dar um nome. Mas depois que eu tinha o nome, já me conhecia, de onde veio, o que você faz, o que você abria algumas coisas. Aí eu apresentava os que já estavam no balcão. Fulano, ó, esse aqui é um amigo, está chegando agora, primeira vez. Os outros já sabiam, já tinham passado por isso. Ia lá, cumprimentava, abraçava, e virava aquele network. É um network, mas virava aquela coisa assim mais intimista entre eles. E essa pessoa que estava sozinha no começo, você percebe os olhares, né? Ele fala, putz, quem que são esses aí? Tô aqui, vou ficar aqui no meu canto. Mas eu já dava um jeito de enturmar, porque é isso que gerava o boca a boca. Eu não tinha propaganda, eu não tinha outdoor, não tinha nada, não tinha nem placa lá fora dizendo se ali tinha um quiosque. As pessoas entravam e achavam o quiosque, era de frente para a praia, uma rua sem saída, e a avenida ali a avenida não tinha placa nenhuma dizendo. E uma ruazinha muito feia, por sinal, estreitinha, que era a rua sem saída, rua só das casas. Então quem entrava ali para olhar o mar, tem isso aqui, e aí ficava. Então assim, eram pessoas que iam lá na base do boca a boca, ou por conhecimento, conhecendo na hora. Não tinha essa coisa de que eu ficava chamando. Primeiro que eu não chamava. É uma coisa que diz assim, a gente tem mania de dizer, nem todos, evidentemente, mas eu acho que, quando você acha, ou você devolve, ou você tem que cuidar.
Então, não começa a achar as coisas não, porque senão você vai ter que dar jeito. E como eu não achava nada, eu deixava chegar. E aí a gente começava a conversar, começava a levar as coisas adiante, e a coisa ia fluindo. Então era nesse aspecto que o quiosque funcionou, e por isso que eu caí de paraquedas, né? Ele ali caiu de paraquedas, falou, Luiz, você quer tocar ali? Tem um quiosque assim, e virou o que virou. Legal, cara. O que me remete a isso é que hoje as pessoas elas têm aí algumas travas porque não tem um investimento, ou valor para o investimento, né? Ou porque tem que fazer um negócio de determinado nível, enfim, e acabam travando. Quando na verdade, me corrija se eu estiver errado, teu orçamento aí era para marketing ou para divulgação era extremamente pequeno. O que tu fazia era retroalimentar. Os clientes que entravam provavelmente voltavam e com isso, ao longo do tempo, tu foi ganhando uma clientela cada vez maior, porque tu ia chamando aquelas pessoas, enturmando pessoas novas e por aí foi seguindo a história do teu quiosque, né, por algum tempo. Então, assim, com relação a essas pessoas que às vezes colocam uma trava, colocam um empecilho, tens alguma dica especial? Cara, cuida um pouquinho mais desses detalhes que a gente vem falando desde o começo do episódio, né? Eu, particularmente, me peguei nisso. Olha pro cara do mercadinho lá, que tem alguns clientes, como é que tu pode fazer para em teu nome, né, aqui, agradar aquele cliente final, depois, consequentemente, esse cliente final ia agradecer o cara do mercadinho, porque a caixa foi no nome dele, né, se eu não estou enganado, e posterior ele ia dizer assim, cara, esse produto que não tem no teu mercadinho, eu ganhei aqui, mas eu gostei dele, se tivesse aqui eu comprava. E aí ele vai falar para a vizinha e para o outro vizinho e para outro vizinho, e consequentemente o teu marketing foi pulverizado no boca a boca, que é o melhor marketing que existe, e posterior a isso, tu ganhasse uma clientela já lá no cliente final, mas ajudando o teu cliente que é o mercadinho pequeno, né? Então isso tudo foi se replicando ao longo da tua vida e isso eu acho muito bacana. Você acabou de explicar bem, porque assim, no marketing de relacionamento, o nome já está dizendo, você precisa se relacionar, você tem que ter esse jogo de cintura, essa desenvoltura. Tudo bem, você pode adquirir isso, mas isso é da pessoa. Nós somos dotados disso. Acontece que nós, em algum momento, negligenciamos, deixamos isso de lado, não damos importância para isso, em algum momento. O que acontece quando você começa a tratar as pessoas de fato, e aí entra aquela questão que eu falei para você, que é essa questão das frases, da espiritualidade e tudo mais, quando você começa a tratar as pessoas realmente com empatia, que você se coloca no lugar dessa pessoa, você não é santo, você não é um cara perfeito. Eu vejo dessa forma. Mas se eu busco o melhor possível para fazer do jeito que eu gostaria de ser atendido, esse é o caminho, entendeu? É assim que eu gostaria de ser. Bom, eu não recebi isso em troca, é outra história. Aí já não é problema meu. É ele que está com algum problema, é ele que tem dificuldade, ele que não está bem, ele não está podendo passar o melhor dele. Agora, eu vou criar caso por causa disso? Não, eu tenho que manter o meu padrão, a minha linha de raciocínio. Então é bem aquela história. Eu tenho que fazer para ele aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Se a coisa acontecer dessa maneira, tudo flui, tudo melhora, tudo caminha, porque você. Você quer ver um exemplo interessante? Vamos lá, sai e compra vai mexer com o seu jardim. Plante uma flor. O que nasce? A flor que tu plantou. Nasce uma flor. Plante um espinho. O que nasce? Uma toceira. O que você quer plantar? Espinho ou flor? Eu vou plantar uma, duas, três, eu vou ter um monte de flor. Mas se eu plantar um espinho, ele vai tomar conta do meu jardim. Não vai nascer flor. Vai nascer uma toceira. Aquilo vira uma quantidade infinita. Você não consegue controlar. Veja aquela coroa de Cristo. Planta uma para você ver. Aquilo toma conta de tudo. Então é assim. O que você está querendo plantar? O que você está querendo colher? É nesse sentido que a gente tem que pensar. Isso vale literalmente para quem trabalha com venda. O que você está plantando hoje para você colher amanhã no seu cliente? O que você está querendo fazer de mudança na sua empresa para você alcançar estágios melhores, níveis melhores? Como é que você vai alcançar isso se você começar a plantar coisas que todo mundo planta e depois que nasce você não cativa, você não cuida? Então é preciso ter essa noção. Você tem que plantar aquilo que você pode plantar, que você sabe cuidar e que você vai dar sequência nesse plantio. E assim, agora tem uma outra coisa que diz assim, mas eu estou plantando vamos pegar um exemplo de uma planta frutífera. Eu estou plantando um pé de manga.
Mas eu vou mudar daqui. Eu não vou morar aqui a vida toda, essa manga vai demorar tantos anos, já não vou mais estar aqui, enfim. Mas espera aí, você está plantando para você? E as outras frutas que você comeu e alguém plantou e não te perguntou? Uhum. Então, plante. Não importa quem vai comer, mas Deus sabe quem plantou. Show. Vai embora. Meu amigo? Não? Tranquilo? Eu vou te fazer mais uma pergunta, aquela que tu pediu para não esquecer. Ah, Por que Luiz com Z? Pô, até rimou, hein? Chegou a rimar o negócio. O MC Augusto aqui. tá certo. O Luiz Cunzê, assim, começava a chegar, quando eu estava na 3M, começava a chegar malotes. E os malotes vinham com o nome, né, endereçado para as pessoas e tal. E o meu vinha com S. O meu vinha com S e aquilo me irritava, rapaz. E não tinha jeito. E eu ligava pro pessoal, gente, é com Z. Ah, não, vamos arrumar, pode deixar que eu vou mexer aqui no cara. E lá vinha de novo com S e chegava baita de um Luiz desse tamanho assim com S. E sem acento, né? Porque com S tem que ter acento no I, né? Senão não é Luiz, né? Cara, o que eu vou fazer? Quando chegaram os laptops, os primeiros, aí a 3M americana, por uma questão de lógica e tal, vocês precisam criar um nickname, um apelido. Ah, é? Então tá. Agora vocês vão ter que escrever meu nome certo. Aí eu comecei a criei o Luiz com Z, escrito dessa forma. E aí ficou. Desde então, o meu nome passou a ser Luiz com Z, a boca miúda. Tal. Ele tomou mais volume, o Luiz com Z tomou mais volume depois com o quiosque, porque aí ficou mais ampla a coisa toda. O quiosque do Luiz com Z, porque era o nome, né? Quiosque Luiz com Z. Mas a história toda foi essa. Porque não tinha, eles não acertavam o meu nome, então eu criei um nickname Luiz com Z, e aí passou a ficar Luiz com Z. Muito bom. Desde então. Luizão, eu não sei se para você, a percepção de tempo aqui dentro, ela parece que é diferente. O negócio parece que passa mais rápido. Mas quem tá, como é que se diz, na velocidade da luz. É verdade. Tá no outro plano. Cara, aquela 1 hora proposta do episódio tá indo, né? Já foi. Mas de qualquer forma, a gente sempre pede para o convidado. Aí eu não te falei isso, mas é uma coisa simples. Não fique surpreso, não fique surpreso. Falando para você, como eu sempre digo, naquilo que eu tiver por dentro. Não, com certeza. Meu amigo, a gente sempre pede uma mensagem para os convidados. Isso já é o 53º episódio. Todos deram uma mensagem muito bacana aqui. Eu sei que com essa tua experiência de venda vai ser fácil de falar. A gente pede uma mensagem para o empresário, aquele que ou está com receio de começar, porque falta um pouco de coragem, talvez seja a palavra, ou aquele que está patinando por falhas pequenas, similares a essa de atendimento, por exemplo, que deixa a desejar em alguma coisa. Então a gente sempre pede para você, fala uma palavra que incentive esse cara que está quase desistindo, que está patinando há muito tempo, a tracionar, ou aquele cara que ainda não começou, mas que tem vontade de começar, que ele comece de uma vez aí na vida empreendedora. O que poderia falar para essa pessoa? Se fala uma palavra, né? Fala uma palavra, só trabalha. Uma frase. Eu vou contar uma história minha, né? Assim, como eu disse, eu não sou o Forrest Gump, mas gosto de contar a história. Há um tempo atrás, numa daqueles períodos meus de buscar clientes novos e tal, de atender a cota que estava sempre crescendo, a 3M sempre colocava 10% a mais, não importa o que estava acontecendo. E a minha formação é espírita, né? E eu entrei passei em frente do centro onde eu frequentava, que hoje é a Federação, lá em Mato Grosso do Sul, Discípulos de Jesus. Eu sentei e uma senhorinha, cara, assim, sério, devia ter beirando ali os seus 80 anos, eu imagino, não sei. O que ela entende de vendas? Eu entrei lá para falar de venda, para perguntar o que eu tinha que fazer aquele dia. Aí eu sentou, conversou e tal. Claro, ela muito bem assessorada e tal. Eu disse, o que precisa fazer? Contei a história, né? Onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, meu dia a dia ali, rapidinho. Ela disse assim para mim, meu filho, levante cedo, mais cedo que você puder. Se organize, saia e trabalhe até a última hora do dia. Faça o que você tem que fazer para você conseguir o que você quer. Se não conseguir, no dia seguinte, repita. Se não conseguir, repita no outro dia. 1 hora vem o resultado. Então, assim, se você não tem hoje capital para começar, se você não tem como é que se diz, colaboradores especializados, formados, se você não está adequadamente preparado para o mercado, trabalhe. Como é que você trabalha isso? Trabalha, leia, você se informe, você busque informação no mercado, pergunte.
Você só vai saber as coisas se perguntar. Ninguém consegue nada se não perguntar. Faça a pergunta certa. Saia da mesmice. Não fique no sofá. Levante do sofá e vai trabalhar. Não tem outro jeito. A gente só progride. Você, a Lúcia Galvão, ela cita sempre, né, na Escola de Filosofia, Nova Acrópole, ela sempre o seguinte: o que nos move é o atrito. Como é que é esse atrito? O atrito se dá quando você encontra uma contrapartida que te faça sair do lugar. Se o nosso sapato não entrar em atrito com o piso, nós vamos patinar. Você estava falando, a pessoa está patinando. Por quê? Troca o sapato. Que sapato é esse? As ideias, a maneira de visitar, a maneira de falar, para quem pedir, para quem falar, com quem se associar. Às vezes aquele sócio não está dando resultado. Amigo, mas não está dando resultado. Peraí, você vai carregar isso até quando? Vai ficar patinando com isso até quando? Repense. Busque gente nova, procure coisas novas. E encare. Agora, nenhuma empresa, eu imagino assim, nenhuma empresa começou do jeito que deveria começar. Eu sei que a 3M não começou do jeito que era para começar. A ideia era outra. No entanto, virou o que virou. Então, assim, encontre o seu atrito necessário para você progredir, para você crescer, para você subir. Sem esse atrito, se a coisa estiver frouxa, você vai ficar patinando. Encontre um atrito e vença. É assim que eu acho que as coisas aconteceram comigo e é assim que devem acontecer dentro da proporcionalidade de cada um. Show de bola, que mensagem bacana. Meu amigo, só vou te pedir agora então que tu fale pro pessoal onde a gente te acha nas redes sociais, na internet, apesar de que, já vou lembrar pro pessoal aqui, está na descrição. Então não precisa se apavorar se não pegar aqui nesse slide aqui ou nesse frame do vídeo. A gente vai deixar na descrição, é só chegar ali e curtir o Luizão na rede social. Eu tenho hoje aí, como todos têm, né? Tem o Instagram, né? Tá lá Luiz Campos, vão encontrar também luisconz.com, que é o blog. Esse blog ele é curioso, porque ele trata de todos os assuntos. Tem assuntos como esse que eu mencionei aqui, né? Às vezes algumas críticas, mas ele lida muito com... Eu não gosto muito dessa palavra, autoajuda, né? Esse negócio está meio usado demais, né? Mas assim, lá tem mensagens de todos os tipos, sobretudo nessa linha que traz a conscientização com relação a o que você é, o que você quer ser, como você deve agir em função das adversidades todas. Então, acaba sendo um blog bem interessante assim para se visitar. Então, luisconz.com é onde me acha no blog, mas agora o Thiago, gente boa, ele disse que a gente vai ter que criar alguma coisa mais focada nessa linha, como eu disse para você, né? Desde 2012. Tá bem parado isso daí, né? Em termos de corporativo. E agora a gente deve retomar alguma coisa no Instagram também e o próprio o Face, nem tanto, mas Instagram e o blog deve ficar mais ativo. Mas o blog continua sempre em dia. Show. Meu amigo, palavrinha final? Muito obrigado. Foi fabuloso, teve bastante dica, bastante história. Bagagem de comercial aí gigante. Quando a gente tem história, a gente gosta de dizer que a história ela forma caráter. Então, o fato de tu trazer aqui bastante histórias, bastante vivências, experiências, nos ajuda a crescer, a poder modelar, né? Pegar aquilo que tu apresentou e usar no nosso dia a dia. Que bom. Feliz com isso. Show de bola. Isso é o multiplicador. Já vai multiplicando. Aí, ó. Boa. Luizão, muito obrigado por aceitar o convite. Essa ponte foi feita pelo Thiago Crisóstomo, né? Exatamente. Ainda atual coordenador do Núcleo Jovem da Enflo e CDL, na qual eu faço parte. Ano que vem, na coordenação ainda comigo, e muito feliz por isso. Então, agradecer por essa indicação, Thiago. Segunda reunião que eu faço com o Luiz aqui. É sempre um prazer ouvi-lo. Muita sabedoria e tudo mais. Então, agradeço ao Thiago aqui. E me despeço de vocês. Luizão, deixa só um beijo aí para os filhos. Os filhos. Qual é o filho preferido aí? Fala pra mim. Botar na saia justa. Filho preferido, né? Assim, sacanagem. Tá por vir, né? Te voltei na saia justa aqui. Brincadeirinha que tem o filho dele acompanhando aqui, que é o sócio do Thiago, o Mendel. Tá acompanhando aqui no estúdio. Eu só botei nessa saia justa aqui, é só pra brincadeira hoje. Os filhos são todos iguais, né? Não tem essa diferença, não. Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!